Olá pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Eu sou Eliane Regina Paz Campagnoni e eu gostaria de deixar o meu testemunho de conversão, de como que foi que eu conheci o Senhor Jesus. E antes de eu começar a contar a minha história, eu quero deixar um versículo, irmãos, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É bem isso mesmo. Jesus disse que todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Foi isso que aconteceu comigo, bem isso. Então, eu quero contar um pouquinho da minha história. Casei bem cedo, tinha 17 aninhos. Hoje eu acho uma criança, mas comecei a namorar aos meus 15 anos, meu primeiro amor. Já gostava dele desde os meus 12 anos. Então, como eu era uma criança, tive que esperar, né? Claro. E a nossa história foi muito linda, porque ele também já gostava de mim e ele já tinha seus 18 anos, esperando a menininha crescer. Mas aí, quando chegou os meus 15 anos, a gente se encontrou num desses bailes. E foi maravilhoso porque a gente já se gostava e ali começamos a namorar, namoramos 2 anos e aí já noivamos como dois maluquinhos. Fomos lá, mandamos fazer a nossa aliança e noivamos no meio da rua, coisa de louco, né? Os dois pombinhos felizes. Aí casamos logo em seguida e tivemos 2 anos de um casamento maravilhoso, abençoado. Nós ainda não tínhamos conhecimento de Deus, não conhecia Ele, mas acreditava que Deus existia sim. A gente casou na igreja só e recebemos a bênção, né, de Deus. Fomos ali unidos por Deus. E como diz o que Deus uniu, o homem não separa. Eu acredito muito. E eu creio que isso, tudo por causa dessa união que Deus uniu, o homem não pode nos separar. Apesar de tantas brigas que aconteceram. E depois de 2 anos, assim que eu engravidei da minha filha, infelizmente, aconteceu o que não devia acontecer, que é uma coisa muito triste que acontece na maioria dos casamentos, que é a traição. E dali em diante foram somente brigas e brigas, separações, a gente voltava, separava de novo. E foi um bom uns anos assim, foram 10 anos. Aí nós trocávamos de cidade, achando que ia esquecer aquilo, mas em nenhum momento eu conseguia esquecer, porque toda vez que o meu marido bebia uns traguinhos ou a gente se desentendia um pouco, voltava o assunto da amante, disso, daquilo. Então a nossa vida era só briga, muitas separações e até nós separarmos de vez. Não havia mais respeito entre nenhum mais. E aí a coisa ficou cada vez pior. Nós não brigava, não era mais só verbal, era agressão mesmo também. E a minha filha sofria muito em ver os pais brigando, porque eles é que sofrem muito. A gente não, sei lá, parece que não entende, não acaba não se preocupando muito com os filhos, mas a minha filha sofria muito em ver a gente muitas vezes se agredindo. Aí a situação ficou cada vez mais feia, até que aquele achar nosso que a gente não ama mais, que o amor acabou e que é uma mentira do diabo, que eu já vou deixar bem claro para vocês, que se alguém estiver passando por isso no casamento, que não há isso, é uma mentira, porque quem esfria o casamento é o inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir.
É essa a missão e esse é o trabalho dele. Então, meus amados, aquele amor, ele esfria porque o pecado entrou. Aí o demônio tem acesso, tem legalidade para agir na nossa vida, entende? Aí com certeza esse amor esfria. Mas Deus faz esse amor renascer. Pode ter certeza disso. Então, o meu marido a gente acabou que separou. A gente separou várias vezes, no caso, e voltava, né? Voltava, e separava. Enfim, a gente estava separado e ele começou a ficar doente. Acabou que ele teve que internar e ele pediu para que voltasse para casa até que ele sarasse, que eu permitisse ele voltar. Aí eu disse, tudo bem, então, até que tu fique bom. Cuidei dele no hospital enquanto que ele estava doente, ficou 10 dias internado com um problema gravíssimo na coluna, que o médico já tinha dito que não tinha solução o caso dele, tinha outros problemas nos ossos. Eu agora não estou com os exames dele aqui, mas eu tenho guardado ainda. Ele estava sem esperança já, a gente já estava sem esperança, no caso o médico, mas no fundo o meu marido sempre teve fé. E ele tinha uma esperança. E foi muito difícil essa situação para todos nós. A gente sofreu muito, porque nesse período que ele estava no hospital, a mãe dele faleceu. E ele ficou mais abatido ainda, muito, porque ele não podia ir nem no enterro de sua mãe. Então foi muita coisa, assim. Era separação, era dívidas, era a mãe que morreu e sabia que o médico não dava uma solução. Então eu tava completamente desesperada já. E aí o médico falou pra mim que era pra ficar calma. Eu cheguei no hospital, meu marido tava dando uma coisa nele que parecia que ele ia morrer. Ele tremia muito, muito, muito. E o médico disse, ele tá nervoso. Disse pra ele se acalmar, que você vai conseguir encostar ele, porque ele ficava preocupado com dívidas, não ia mais poder trabalhar, como foi que o médico disse. Era uma preocupação muito grande. E aí ele disse que era pra mim procurar um advogado. Eu sem dinheiro, sem nem um tostão, pensa. Procurar um advogado. Como se eu não tinha dinheiro? Aí eu fui tentar encostar ele, não me deram nenhuma esperança, porque ele já fazia muitos anos que estava trabalhando sem carteira assinada. Enfim, eu fui atrás dos advogados. Cheguei lá, os advogados que atendiam, eram esses do governo, né, que não cobram nada, que atendem pelo estado. Aí cheguei lá, eles não estavam mais lá. O que eu fiz aí, nesse desespero grande? Eu coloquei as minhas mãos na cabeça e eu tava chorando no meio, na rua, na calçada. E eu clamei a Deus nesse momento, eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Nesse momento, uma voz falou dentro da minha cabeça, foi muito real. Aquela voz falou claramente, vai na igreja que as portas estão abertas. E eu lendo isso aqui, ó, é como isso aqui, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso que aconteceu. Nesse momento eu tive uma força muito grande dentro de mim, que eu não pensei nenhuma nem duas vezes. Eu fui diretamente para uma igreja evangélica que estava com as portas abertas, eu digo que é um hospital espiritual, um socorro, um pronto-socorro. Muito bom. Agradeço a Deus por essas portas estarem abertas naquele dia. Ali foi meu socorro. Ali eu recebi um atendimento. Ali eu conheci o meu Deus. E eu fui liberta. Sem contar que antes de isso tudo acontecer, eu tinha ido nessa igreja mesma por um convite de uma amiga. Nunca mais vou esquecer o que eu fiz com a minha amiga. Eu já pedi perdão para ela e ela me levou. Eu fui para agradar ela, não por amor e por precisão. E então eu fui para agradar essa minha amiga e eu não escutei nenhuma só palavra. Eu disse que nunca mais eu queria botar meus pés lá e que eu queria que tivesse umas velas lá para mim poder queimar aquela igreja, colocar fogo nela, porque eu saí de lá, mas eu saí de lá muito brava, muito, muito, muito. Eu queria queimar aquela igreja, eu odiava a crente, eu odiava aquelas gritaria deles, eu achava aquilo lá
horrível. Pra que gritar? Pra que essa choradeira? Se Deus não é surdo, eu não quero isso pra mim. Tirei a mulher da igreja. Cheguei de noite na empresa que nós trabalhava, comecei a imitar os pastores, chamar eles de ladrão, que eles só queriam dinheiro e nada mais. Deus me perdoe, né? Por tudo que eu fiz, eu já pedi perdão. Acabei falando tão mal que a mulher nem foi mais na igreja. Bah, isso me dói muito até hoje. E eu creio que um dia ela vai voltar sim. E oro que ela volte e ganhe sua família para Jesus. Acabou que na mesma igreja eu fui lá liberta. Meu marido foi curado porque eu recebi a palavra do Senhor. E quando tu recebe a palavra do Senhor e aceita ela no teu coração e a pratica, ele vem. E como ele diz na palavra dele, né? Tudo que pedires em meu nome, creres e não duvidares no seu coração, receberá. Então o pastor falou pra mim, tu creres que Jesus pode curar o teu marido? Eu falei, creio, não tinha outra solução mesmo. Então ele falou novamente, eu disse, mas eu vou ter que perder meu emprego, o meu marido tá doente, e ele disse, não, então tu não crê. É sim, sim ou não, não a palavra de Deus. Ou tu crê ou tu não crê. Tu quer que ele seja curado? Quero. Então creia. Então creia, ele falou. E tu vai fazer o que eu falar. E daí eu disse, tá, então, eu creio. E aí ele disse, então tu vai fazer... Essa corrente era na época, na igreja que eu frequentava, eles faziam culto de libertação na sexta e no domingo era para busca do Espírito Santo. E daí ele disse, tu vem na sexta, se liberta, e vem no domingo e busca a presença de Deus. E vamos ver quem que é maior. Pode continuar indo para teus bailes, falar, mas meus bailes, blá, blá, blá. Pode continuar, vamos ver quem que é maior. Só não deixa de vir. Não olha para trás. Os teus parentes com certeza vão ficar contra você, vão criticar, vão te chamar de crente, e só o que faltava, foi bem o que aconteceu. Não gostaram muito que eu virei crente. Todos nós somos crentes, amados. Não se preocupe com isso. Se preocupe com conhecer o nosso Salvador. Crente, a gente é todo aquele que crê em algo é crente, entende? E a gente é crente. Eu creio no meu Senhor, único e Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, assim diz o Senhor. Amados, não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Então, eu fiz o que o pastor falou. E ele disse, traz uma camiseta do teu marido que eu quero ungir ela. E tu vai lá no hospital e coloca nele. Eu fiz tudo conforme ele mandou. Eu cheguei no hospital, eu dei um sorriso já diferente, que não era mais aquele sem graça. E eu disse, eu fui numa igreja e o pastor orou e Deus vai te curar. E ele tava fumando e ele jogou aquele cigarro fora. E ele disse, eu creio que Deus me cura, sim. Oh, meu Deus, maravilhoso. Assim que devemos receber. Porque Jesus chegava e dizia, quer ser sarado? Então seja sarado. Aleluia. Seja liberto. Seja liberto dessa dor, desse casamento que esfriou. Seja liberto em nome do nosso Senhor Jesus. É isso. É isso que devemos crer e aceitar, que Ele é o nosso libertador. E que Ele pode nos libertar. Então eu disse, antes eu tinha dito pro pastor, mas eu não sei orar. Ele disse, não precisa saber orar, precisa crer, aleluia. Então eu fui lá e passei minhas mãos nas costas dele e disse, que Deus te sare, que Deus te sare. E dei a camiseta para ele usar. Na mesma semana ele saiu do hospital, amados, e ele nem tomou remédio. Não sei se tomou 2 dias. E ele foi trabalhar de pedreiro. E quem trabalha nas obras sabe que trabalhar de pedreiro não é fácil, é pesado. E ele trabalha até hoje, para a glória de Deus. Ele nunca mais sentiu dor nas costas. Ele ficou sarado completamente. E o nosso casamento foi restaurado. Eu esqueci que eu estava separada. Eu nem lembrei mais.
O meu amor que não existia mais, que eu pensava que eu não amava mais meu marido, voltou a existir um amor dobrado ainda. Amei em dobro. Aí foi tudo restaurado. O casamento foi restaurado. Então creia que Deus é Deus de poder e glória. E Ele cura, e Ele restaura, e Ele salva. Ele liberta. Não importa a tua situação, creia que Ele liberta, sim. Aí tivemos mais um filho planejado. Magari também, a minha primeira filha, foi planejada. E o meu segundo filho, a bênção de Deus também. Então Deus me deu um casal lindo e abençoado. E a gente tem nossas lutas, sim. Não vamos dizer que é só alegria e só maravilha, que é mentira. A gente passa por várias dificuldades muitas vezes, mas a gente tem a alegria do Senhor para vencer, a gente tem Deus para vencer e não se bate mais não. Às vezes acontecem umas briguinhas, mas é normal do todo casal. Mas a gente se ama, se respeita e tem uma família linda e abençoada e procura obedecer isso aqui. Amados, é isso aqui que precisamos fazer, obedecer o nosso Deus. Não é placa de igreja, mas sim a palavra do Senhor. É Ele quem te salva, é Ele quem te cura, é Ele quem te abençoa, te ajuda, te levanta, te cura. Oh, meu Deus, de maravilha. Obrigado, Jesus. Eu creio, Deus, na salvação da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu tenho dentro de mim. Obedecer. Seja obediente, não fuja dos planos do Senhor. Seja corajoso, busque Ele, tome uma atitude. Eu peço a Deus que esse meu testemunho venha servir para muitas pessoas e que você que estiver assistindo esse testemunho venha ser tocado pelo Espírito Santo e venha tomar decisões, venha tomar atitudes de buscar a palavra do Senhor, de buscar Deus na sua vida. Ore e peça uma direção de uma igreja que pregue o evangelho do Senhor, que pregue a verdadeira palavra do Senhor, e será salvo tu e tua casa, aleluia! Será restaurado o teu casamento. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e peço, Pai, que casamentos sejam restaurados e que pessoas sejam curadas em nome de Jesus, porque Tu és o Deus que sara. Obrigado por tudo, Deus. Eu teria muito mais para falar, meus amados, mas eu tenho que resumir, porque é muita coisa boa, aleluia, que Deus tem feito e continua fazendo na nossa vida. Aleluia, tudo para a glória dEle, porque é tudo por Ele, para Ele, todas as coisas. Obrigado, meu Deus, que o Teu nome seja louvado e glorificado por todos. Abençoa cada pessoa, Pai, que assistiu, que tirou um tempo para ouvir esse testemunho, que seja grandemente abençoado, aberto os olhos espirituais, que ele tome uma atitude de mulher, de homem de Deus, e mude sua história com o Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus.